Olá, seja bem-vindo à aula número 9 do mini curso de Introdução ao CAD 3D no SolidWorks. Nessa aula vamos iniciar falando um pouco mais sobre posicionamentos e movimentação de alguns componentes aqui do projeto e depois vamos para uma parte maior da nossa aula, onde eu vou falar sobre fixações, definição de parafusos, alguns conceitos, algumas regrinhas nesse sentido. Vamos lá? Gosto sempre de lembrar que esse mini curso é uma sequência de videoaulas. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma playlist com todas as aulas na sequência, tá bom? Lembrando que já estamos na número 9. Ok, pessoal, para iniciar essa aula, eu quero falar um pouco mais sobre a movimentação aqui do eixo e também da nossa mandíbula móvel. Depois a gente vai passar para as fixações, que é o assunto maior de hoje mesmo, né? Ok, na aula passada eu tentava movimentar essa morsa aqui pela haste, e eu não sei se você fez esse projeto junto comigo. Caso você tenha feito, talvez você esteja tendo essa mesma dificuldade. Ó, ele fica meio malucão ali, né? Parece que não obedece exatamente o que a gente quer fazer. Eu fiquei tentando algumas formas aqui, e a melhor forma que eu consegui aqui foi a seguinte: clica nessa face aqui, mas tem que clicar e segurar com o mouse, e aí você pode até ampliar aqui o diâmetro visual, ó, veja a seta do mouse. E aí eu consegui uma movimentação um pouco mais suave, um pouco melhor assim visualmente, né? Eu cliquei na face e fui arrastando o mouse, ainda estou com o botão aqui clicado, né? Porém você pode não ficar só aqui nesse diâmetro, você pode arrastar para fora assim, ó, tá? Caso você queira movimentar, essa foi a melhor forma que eu encontrei aqui no software. Na próxima aula nós vamos fazer uma animação, isso aqui vai se movimentar sozinho, né? Mas não é o caso ainda estou falando da manipulação aqui no 3D. Agora, seria interessante que ao rotacionar o eixo, a mandíbula também obedecesse. A forma mais óbvia que nós poderíamos fazer isso, mas eu já te adianto que não vai dar certo, vou fazer de uma outra forma, mas a mais óbvia seria a seguinte: eu vou colocar um corte lá no meio, tá? Olha só, às vezes acontece isso aqui, tá? Ele não conseguiu passar o corte na exata posição que eu coloquei. Então eu vou cancelar ali, vou movimentar alguma coisa, que talvez possa ser isso, tá? E vou tentar de novo. Olha lá, ele conseguiu fazer o corte, né? O que eu digo que seria a forma mais óbvia? Seria colocar uma coincidência aqui dos corpos roscados, tanto da rosca do eixo quanto da rosca ali da mandíbula móvel, mas ele não aceita, pessoal. É algo muito complexo e seria uma surpresa mesmo se ele fizesse. Veja, posicionar, eu vou até por aqui, ó, uma coincidência aqui dessa face da rosca. Deixa eu pegar melhor ali. Essa face da rosca da mandíbula com essa aqui do eixo. Ele nem aceita, olha lá. A entidade selecionada não é válida para o tipo de posicionamento. Tudo bem, não vai dar certo mesmo, eu já tentei isso daqui, mas temos uma outra forma. A outra forma é a seguinte: primeiro posicione visualmente, olha lá, isso aqui está solto, certo? Posicione visualmente o melhor que você conseguir ali, para ficar interessante a movimentação aqui, ó, ainda posso tentar mais um pouco ali, certo? Visualmente posicionado, não tem precisão mesmo, né? Ok. E agora a gente vai fazer um outro tipo de posicionamento mais avançado aqui. Vamos lá em posicionar. E a gente vem aqui nessa aba, ó, mecânica. Vai lá naquela aba, a gente estava lá em padrão, vem na mecânica. Tem várias outras coisas interessantes aqui que você pode testar. A que a gente vai utilizar agora é essa aqui, ó, parafuso. Clica lá. E deixa aqui, ó, distância, revolução, tá? Vamos manter assim, são parâmetros diferentes e essa de baixo funciona melhor nesse momento. E aí ele pede o seguinte: como se trata de um parafuso, eu vou clicar aqui nessa face do eixo. Veja, as faces aqui da rosca, elas são um tanto complexas para a gente selecionar. Então eu vou pegar essa daqui, ó, pronto. Ele pegou essa face. E agora a gente tem que clicar em uma outra face lá da mandíbula. Ele não aceita essa face plana, a gente tem que pegar uma face cilíndrica.
Mas da mesma forma, a face roscada é muito complicada, né? Pode dar muito erro. Então eu sugiro que você pegue essa daqui, ó, que é o chanfro, tá vendo? Eu vou clicar bem no chanfro ali da mandíbula. Pronto. Duas faces selecionadas. E aqui a gente vai colocar o passo da rosca. Olha lá. 2 milímetros. Foi o passo que eu escolhi quando defini o eixo, certo? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a cada revolução, a cada volta, a mandíbula vai andar 2 milímetros. E é isso mesmo que tem que acontecer na prática. Porque é o passo da rosca. Cada volta completa no eixo, a mandíbula se movimenta 2 milímetros, certo? Se eu quisesse uma movimentação menor, eu teria que fazer um eixo com o passo da rosca menor. E vice-versa também, né? Só isso, pessoal. Deixa aqui clicado em inverter. Se não me engano, já é padrão isso aqui. Deixa assim. Tem a ver com o sentido do giro ali, ó. Tá? Deixa assim e dá um OK. Pronto. Já fez. Posso sair do comando aqui. Se eu entrar lá em posicionamentos, veja que está lá, ó, posicionamento com esse nome de parafuso. Olha que legal agora. Eu vou movimentar o eixo e a mandíbula vai obedecer e vai vir junto. Tá vendo lá? Ó? Legal, né? Deixa eu colocar uma vista melhor para mim aqui, para poder manipular com mais facilidade. Olha lá, ó. Cada volta a mandíbula se movimenta 2 milímetros. Legal, né? O contrário também é verdadeiro, olha lá. Você pode também movimentar por aqui, ó, arrastando a mandíbula. Só que tem que ser bem devagarinho. Ele não estava vindo, eu tive que atualizar aqui, ó, aí funcionou, tá? Caso isso aconteça com você, dá um reconstruir ali. E agora sim, veja, eu vou arrastar aqui bem devagar, ó, ele vai movimentando o eixo, tá vendo? É porque não fica tão suave o movimento, mas funciona do mesmo jeito, olha lá, ó. Tá? Bem interessante, né? Indo por aqui. Claro que isso aqui é mais visual do que qualquer coisa, né, pessoal? O importante no projeto é as coisas estarem devidamente dimensionadas, né? E agora a gente vai entrar no assunto maior dessa aula, que são as fixações. Primeiro, o que é que está solto aqui nesse projeto? Solto lá no físico ainda. Veja, essa mandíbula fixa, ela tem que ser parafusada, ela ainda está solta aqui, né? Sobre a base. O mancal, a mesma coisa, a gente precisa parafusar, ele ainda está solto. A mandíbula móvel não se aplica, ela está presa nesse eixo e nesse canal. A haste também nada se aplica. O eixo já está devidamente parafusado, ok. E os mordentes precisam ser parafusados, certo? Eles estão soltos também. Então, em resumo, mandíbula fixa, mancal e mordentes. É o que a gente vai fazer nessa aula. Eu vou te apresentar nessa aula mais 2 tipos de parafusos. Os dois desse mesmo modelo de parafuso Allen, né, com sextavado interno. Parafuso Allen com sextavado interno. Porém, esse daqui que a gente já usou, ele é o DIN 912. E eu quero utilizar hoje nessa aula o DIN 6912 e o DIN 7991. São parafusos com modelos com normas diferentes. E eu já vou te adiantar o porquê que a gente vai utilizar esse tipo de parafuso. O parafuso DIN 912, ele segue uma regrinha. Deixa eu abrir esse daqui separadamente. Ele segue uma regrinha. Qual é a regra? O diâmetro do parafuso é igual à altura da cabeça do parafuso. Então, por exemplo, esse aqui é um M8. Olha lá, M8. A altura da cabeça vai ser 8 milímetros. O M10 vai ter 10 de altura. M5, 5 de altura e assim por diante, tá? Por que eu estou falando isso? Nós não temos muito espaço aqui na base e também nos mordentes para colocar um parafuso DIN 912, porque a própria espessura do componente não comporta a altura da cabeça do parafuso. Então a gente vai utilizar esses outros modelos, essas outras normas, porque elas são alternativas. Os parafusos DIN 7991 e DIN 6912 são alternativas ao DIN 912 quando se tem pouca espessura para o alojamento da cabeça, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Por exemplo, aqui na fixação dos mordentes, a gente vai utilizar o DIN 7991, que é o cabeça chata. É um parafuso um pouco mais frágil, né? Ele é menos resistente. O mais resistente, com certeza, é o DIN 912. Mas quando não tem jeito, a gente recorre para esses outros modelos. Quando eu falo dos tipos de parafusos que eu mais utilizo, eu gosto de lembrar que o meu foco são os projetos de ferramentas, tá?
principalmente projetos de estampos, ferramentas de corte, dobra e repuxo. Então, são os parafusos que a gente mais utiliza para este fim, tá bom? Muito bem, pessoal, para começar, eu vou te mostrar um comando aqui que a gente não vai usar ele necessariamente nessa aula, mas eu não posso deixar de te mostrar. Veja, aqui na montagem, na aba Recursos de montagem, a gente tem ali coisas que podem ser aplicadas também diretamente na montagem, tá bom? Vale o teste aí para você conhecer. Mas eu quero te mostrar principalmente esse aqui, que é o série de furos. Esse comando, ele serve exclusivamente para a gente fazer fixações em componentes e trabalhar vários componentes ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou clicar aqui na mandíbula, ou melhor, aqui no mordente. Ele já está trabalhando ali a posição. Poderia já colocar dimensões aqui e tudo mais. E eu vou caminhando para o lado aqui. Ele já pede o tipo de alojamento do parafuso. Eu não vou editar nada porque a gente não vai usar isso aqui agora, tá? Mas aqui você escolheria tipo do parafuso, tamanho e tudo mais, que você já está acostumado. Depois aqui ele tem um componente intermediário, caso haja um componente do meio, né? Sejam 3 componentes aqui, por exemplo, a gente consegue colocar alguns parâmetros. E o último, que ele chama de componente final, ele vai aplicar a rosca propriamente dita nesse componente final. Se você tiver o Toolbox instalado, para quem não viu, em uma das aulas passadas eu falei sobre o Toolbox. O Toolbox é uma biblioteca interna do SolidWorks. É uma ferramenta muito útil, porém ela não é tão primordial que você não possa fazer projetos sem ela. Por exemplo, eu não estou usando o Toolbox aqui, a minha versão do SolidWorks não tem, é a Standard, mas eu tenho a minha biblioteca separadamente, eu trabalho normalmente no dia a dia dessa forma, tá? Enfim, se você tiver o Toolbox instalado, ele inclusive insere o componente de fixação ali, né? No caso o parafuso. Tá? Então veja, ele pergunta aqui quem é o componente final, eu vou dizer que é esse aqui. Vou dar um OK ali só para você ver. Olha lá. Veja, em um único comando dentro da montagem, do arquivo de montagem, ele fez alojamento da cabeça do parafuso, furo roscado e já poderia ter inserido o parafuso. Então, pessoal, isso aqui é bastante útil caso você já tenha um pouco de habilidade com essa questão de fixações, né? Caso você ainda não tenha essa habilidade toda, vai fazendo as coisas separadas da forma que eu vou te mostrar aqui, da forma que a gente vai fazer nessa aula. Veja, ele criou um comando aqui embaixo, veja que eu estou dentro da montagem, né? São comandos aplicáveis à montagem em si. Mas eu vou excluir isso daqui, não é o que a gente vai usar por hora, tá? Te apresentei o série de furos, mas a gente não vai usar. A gente vai fazer a furação primeiro do alojamento da cabeça do parafuso e depois passa a rosca para o componente final. Essa é a forma que eu costumo fazer. Então eu vou abrir aqui o mordente. Qual parafuso que eu vou inserir? Por uma questão de proporção, eu vou inserir o parafuso M5. Veja que é uma decisão minha. Eu poderia colocar um M6, um M4. Pelo tamanho visual aqui, eu decido por utilizar um M5. E eu posso mudar isso depois, caso eu achar que não ficou bom, tá? Então, eu vou lá no assistente de furação. Nada novo para você por enquanto. Vou pegar esse aqui, ó, esse modelo, que é o furo escariado, que ele chama. E aqui eu tenho que fazer algumas escolhas. Norma é DIN. E aqui eu tenho que escolher a 7991, tá? Caso esteja em outra aí. 7991. Tamanho M5. Eu já fiz alguns testes aqui, ele acabou salvando meus parâmetros, né? E eu vou colocar o furo passante mesmo, tá? Veja, como é a passagem do parafuso, eu posso colocar dimensionamentos personalizados. Por exemplo, passagem do M5, vou manter com 5,5. Aqui, pessoal, eu vou diminuir um pouco. Isso aqui tem a ver com o diâmetro para a cabeça do parafuso. Então eu vou colocar aqui, ó, 11, tá? Eu vou diminuir um pouco porque 11 é o suficiente, eu já vou te mostrar. Passante, ok. Posições. Agora eu vou definir a posição dos parafusos nessa face. Vou colocar ali 2 parafusos, que eu acho que fica mais apropriado. No centro da mandíbula, então veja, eu posso criar aqui uma linha de centro. No centro da mandíbula não, né? No centro do mordente. Posso arrastar para cá, ó, quando eu solto ele cria ali a coincidência. Ou posso simplesmente clicar aqui, coincidente. Pronto. Essa linha construção. Dimensões aqui, ó, em relação à lateral, eu vou colocar 12 milímetros.
Como que eu defino essa medida? Não tem cálculo, não tem uma regra absoluta para te passar. O que eu digo é o seguinte, sempre que possível, não coloque muito na beirada. Às vezes você vai ver que a gente chega bem perto, mas não encoste demais na lateral. Quanto mais perto da lateral, mais fragilidade você cria na sua fixação. Tá? Isso serve também para o número de parafusos. Tem componentes que um único parafuso resolve. Outros componentes eu já coloco 6 parafusos. É uma questão muito de proporção, né? Olha lá, feito. Tá? Tá feita a furação. Diâmetro de 5,5. E esse diâmetro aqui deve estar com 11. Olha lá. É isso que eu queria a princípio. Vou fechar. Vou salvar. Ele já replicou nos 2 mordentes, porque na verdade é um único componente, né? Vamos repassar isso agora aqui para a mandíbula. Vou começar aqui pela mandíbula fixa. Vou editar esse componente. Dentro da edição da mandíbula fixa, eu vou lá, de novo, assistente de furação. Agora não vou utilizar furo com rebaixamento de cabeça, eu quero um furo roscado, norma DIN. Furo roscado aqui, da forma que eu já te expliquei em aulas anteriores, né? É um M5 nesse caso, vou procurar ele ali. Aqui nesse dimensionamento eu não mexo, porque isso aqui já é o diâmetro certo para fazer a rosca M5. E aqui não será passante, será um furo cego, tá? Agora, quais são essas medidas? Aqui eu já preciso fazer uma intervenção. Pelo seguinte, lembra que eu expliquei que o mínimo que a gente deve rosquear o parafuso são 2 vezes o diâmetro? Eu já te expliquei isso em aula passada. Então vamos lá, se eu tenho um parafuso M5, o mínimo que eu devo roscar aqui para dentro da mandíbula são 10 milímetros, 2 vezes o diâmetro. Agora eu tenho que considerar também que eu tenho essa altura a percorrer com o parafuso. Então o parafuso tem que contemplar tudo isso, essa profundidade e mais 2 vezes o diâmetro lá para dentro, certo? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou ter que cancelar por hora, tá? E você vai ver a forma como eu costumo fazer. Só por conta dessa questão da profundidade. O certo é eu já medir antes aqui, ó, quanto que eu tenho daqui para cá. Olha lá, é a medida vermelha, 4,25, certo? 4,25. E agora eu vou fazer uma conta. O parafuso tem que ter 4,25, no mínimo, né? E mais 2 vezes o diâmetro, ou seja, no mínimo mais 10. 14,25. Agora, não existe parafuso de 14,25. Parafusos menores, eles costumam começar com um comprimento de 10, depois vai para 12, depois já vai para 16, depois vai para 20 e depois vai de 5 em 5. 10, 12, 16, 20, aí já é 25, 30, 35, 40, enfim. Não tem um parafuso nessa medida. O que mais se aproxima aqui é o de 16. Eu vou rosquear sim no mínimo 2 vezes o diâmetro e na verdade eu vou rosquear até um pouco a mais, né? Parafuso de 16 menos os 4,25 que eu tenho aqui, eu vou rosquear na verdade 11,75, tá? Muito bem, eu vou voltar no comando e vou te mostrar para que vai servir essa medida, né? Olha lá, furo roscado, ele salvou ali o M5, furo cego. A profundidade da rosca tem que ser 11,25 e mais um pouco. Normalmente eu coloco 5 milímetros, já comentei isso com você, tá? Então eu vou deixar ali com 16,25. E aqui eu coloco 5 a mais do que está aqui embaixo, ou seja, o furo 5 mais profundo do que a rosca. Então no caso eu tenho 16,25 mais 5, olha lá, 21,25. Agora eu não deixo medida quebrada assim, não precisa desse nível de precisão. Aqui eu posso deixar, por exemplo, 16 ou 16,5, vou deixar com 16. E aqui eu posso deixar 21, tá? Não precisa desse nível de precisão nisso aqui. Muito bem, agora o posicionamento dos furos. Nessa face, o que eu vou fazer aqui? Veja, pessoal, quando eu passo o mouse aqui pelo furo, ó, pelo círculo do furo, ele me habilita o centro do furo ali. Eu já clico. De forma que eu já estou puxando o centro do furo lá do mordente, ó. Legal. Se você não confiar nisso, você pode colocar medidas, mas para mim isso aqui é suficiente. Se você preferir, coloque como fixo, pronto, para que ele não venha perder a posição. Tá feito ali o furo da rosca.
Veja que ele estourou aqui fora, não ficou legal, mas eu vou ver o que dá para fazer já já aqui. Vamos inserir aqui o parafuso então, tá? Como eu disse, eu vou trazer lá da minha biblioteca. Então eu já separei os parafusos que eu vou utilizar aqui nessa aula e eu vou deixar disponível para você para download, tá bom? Então aí na descrição tem o link. Vou abrir aqui o parafuso M5x16, é o parafuso que eu escolhi, DIN 7991. Ele está no formato step, então eu não vou inserir ele direto na montagem, eu prefiro não fazer assim. Eu vou abrir primeiro ele separadamente, vou colocar aqui que eu não quero diagnóstico de importação, nada disso. Eu vou somente melhorar a visualização e colocar uma cor mais parecida com a realidade desses parafusos, que é um cinza escuro. Pode ser esse aqui mesmo. Olha lá, uma particularidade desse parafuso, tá? Somente nesse caso aqui do DIN 7991, quando a gente mede o comprimento do parafuso, a gente está falando desse comprimento completo aqui, ó. Olha lá, 16 milímetros. Nos outros modelos, a gente desconta a cabeça do parafuso, tá? Somente nesse modelo é que a gente utiliza o parafuso completo para determinar o comprimento dele. Claro, nos parafusos que eu estou habituado aqui, devem ter outros modelos também que se medem dessa forma, tá? Mas nesses que eu estou te apresentando, é só esse aqui, DIN 7991. Bom, o nome eu vou manter esse mesmo, então eu posso só salvar, ele vai salvar dentro da pasta do projeto com o mesmo nome. Ok. E agora sim eu vou inserir ele aqui. Olha lá, ele está da mesma cor da mandíbula. Isso não é legal, ou melhor, do mordente. Então eu vou trocar a cor dele. Fica mais fácil de enxergar, né? Vou colocar ele mais escuro aqui. Vou fechar e vou salvar. Vou posicionar esse parafuso com centricidade daqui para cá. E agora eu vou dizer que essa face aqui coincide com essa face aqui, ó. Ele não vai aceitar. Mas eu posso colocar dessa aresta aqui uma coincidência para cá, ó. A aresta de baixo ali, né? Vamos lá. Essa aresta aqui coincide com essa face também, ó. Aí ele aceitou, tá vendo? Pronto. Primeira coisa que eu tenho que observar, esse parafuso não pode ficar para fora, certo? Então eu vou medir daqui para cá, eu tenho uma folga de 2 décimos, para mim tá bom assim. Lembra que eu editei esse diâmetro de 11? Já foi suficiente, né? Ele estava sugerindo um pouco mais, o parafuso iria afundar um pouco mais aqui. Mas aqui já ficou bom para mim assim, né? 2 décimos para dentro, não vai me atrapalhar no aperto dos objetos. Deixa eu jogar um corte ali, para ver o quanto realmente ficou e o rosqueamento. Lembra que a ideia era deixar no mínimo 10, 2 vezes o diâmetro. Deve ter ficado com aqueles 11,25, ó, daqui para cá 9,2, que não tem problema também, tá, pessoal? Não deu 2 vezes o diâmetro, veja, para esse componente que é muito pequeno, que não tem um grande esforço, na minha opinião, eu estou perdendo aqui 8 décimos da regra, né? Eu acho muito pouco. Então eu posso manter 9,2. E por que não ficou 11,25? Porque eu esqueci que a gente mede sem descontar a cabeça, né? Então ele não tem 16 de rosca, ele tem menos. Tem 16 menos a altura da cabeça. Então no final das contas ficou com 9,2. Eu poderia sim colocar um parafuso maior, mas eu não vou colocar. Eu vou manter assim eu já posso diminuir isso daqui, ó. Esse aspecto do furo estourando aqui atrás não ficou legal, né? A parte de trás aqui da mandíbula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou editar esse furo aqui, vou editar a peça, né? E agora eu vou editar esse furo. Agora eu sei que eu tenho somente 9,2, então aqui é 9,2 mais 5 na verdade. Olha lá, seria 14,2. Eu posso deixar ali com 14. E aqui 14 mais 5, 19. Olha lá, talvez me resolva aquele problema ali, certo? Vamos ver como vai ficar. Olha lá, ele resolveu. Agora eu observo que ainda está muito na beirada, tá? Isso aqui dificilmente lá no físico, na fábrica, o pessoal vai conseguir respeitar algo tão próximo assim, né? Não que seja impossível, né? Mas é desnecessário na verdade. Então eu vou editar de novo, rapidamente. E eu não preciso, como o parafuso é muito pequeno, eu não vou deixar 5 a mais, eu vou deixar só 4 a mais. Por exemplo, 9,2 mais 4,
13,2 e ainda vou roubar mais 2 décimos. Porque o parafuso é muito pequeno e eu sei que o pessoal consegue fazer a rosca dessa forma. E aqui eu vou deixar os mesmos 13 mais 4 milímetros também. Então, olha lá, já melhorou bastante o aspecto ali. Ok. Para esse parafuso que é muito pequeno, 4 a mais eu sei que é suficiente. Parafusos maiores, talvez eu não fizesse isso, né? Olha lá, tá feito. A primeira fixação a gente já tem completa. O que eu tenho que fazer agora é simplesmente replicar o parafuso para cá e fazer a mesma furação com o mesmo tamanho aqui, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. É mais fácil fazer e depois replicar os 4 parafusos. Vou editar esse componente, comando assistente de furação, vou fazer um pouco mais rápido agora. Ele já puxou todos os parâmetros do último comando, eu gosto de conferir. Olha lá, 13 e 17 foi o que a gente usou nesse aqui. Só falta definir o posicionamento. Lá no fundo, passo o mouse ali para ele encontrar o centro. Olha lá, agora sim, pronto. O próximo ali, não pegou. Pronto. Se quiser fixar isso daqui, tudo fixo ali agora, tudo preto. Posso sair do comando. Olha lá. Mesma coisa, o furo não estourou lá para trás. Posso até colocar em corte assim, ó. Olha lá. Mandíbula fixa e mandíbula móvel com o mesmo aspecto ali, né? Muito bem, agora sim eu posso, com o Ctrl apertado, arrastar o objeto e vou duplicando ele, certo? São 4 parafusos, vou fazer ali 4 instâncias. Da mesma forma que eu posicionei esse, eu vou posicionar os 4. Como você já está cansado de ver isso aqui, eu vou acelerar um pouco o vídeo, tá bom, pessoal? Pronto, já salvei tudo ali. Parafusos inseridos, mordente em relação à mandíbula. Vamos falar agora da fixação das mandíbulas, né, em relação à base. Aqui a gente vai utilizar o parafuso 6912, DIN 6912. A gente não consegue inserir esse DIN 912, como eu já comentei, por conta da altura da cabeça. Veja, se eu medir daqui para cá, eu tenho 12. Eu gostaria de colocar aqui um parafuso M8, aquela mesma história da proporção, eu acho que o M8 vai ficar legal, que é um semelhante a esse aqui, inclusive. A altura da cabeça tem 8, certo? Aquela regrinha, diâmetro igual à altura da cabeça. 12 que eu tenho aqui menos 8, vai me sobrar apenas 4 milímetros. Isso é muito frágil, na minha opinião, isso aqui não vai ficar legal. Então eu vou utilizar um parafuso com a cabeça mais baixa, por isso o DIN 6912. Em uma escala de resistência, eu colocaria que o DIN 912 é o mais forte, em segundo lugar o DIN 6912 e em terceiro lugar esse daqui, DIN 7991. Esse aqui é mais fraco mesmo. Tem que tomar cuidado e não colocar isso aqui onde exige grande esforço, grande sobrecarga ali do parafuso, né? Ok, vamos partir agora então para a fixação da mandíbula fixa e do mancal em relação à base, tá? Então eu vou fazer aqui dentro, vou editar a base aqui dentro, vamos começar por ela, porque eu preciso puxar algumas dimensões aqui da montagem, então eu vou fazer aqui dentro mesmo, por esse motivo. Vou lá em assistente de furação, vou utilizar esse furo com rebaixamento da cabeça, tenho que escolher a norma DIN e aqui eu venho, escolho a DIN 6912, tá? Cuidado para não pegar uma outra, apesar que no final das contas o que vale mesmo na prática aqui são as dimensões que você coloca aqui, ó, né? Dimensionamento personalizado. Isso aqui é o que vai sair no 3D, na verdade. Vamos lá, ele está sugerindo 9 milímetros. Eu acho muito, vou colocar 8,5. Passagem de um M8, 8,5 tá bom quando a fixação é simples. Quando a gente tem muitos parafusos, componentes muito grandes, é legal a gente aumentar essa folga. Para isso aqui eu acho que 8,5 está muito bom. O diâmetro da cabeça é padrão, isso aqui a gente acaba decorando inclusive. M8 é sempre 15, o M10 é 18,
No M6 aqui a gente coloca 11, tá? A altura da cabeça, veja, agora não é mais o DIN 912, onde a altura da cabeça é igual ao diâmetro. Agora a cabeça é mais baixa. No caso do M8, DIN 6912, a cabeça tem 5 milímetros de altura. Então aqui eu vou colocar 5,5. Ele até sugeriu 5,6 ali. Isso aí é para que a gente tenha uma folga da cabeça do parafuso em relação ao fundo aqui, em relação à base. Senão a gente iria apoiar a base em alguma mesa, por exemplo, e o parafuso ia encostar também. Isso não é legal. É legal que fique ligeiramente para dentro, igual a gente fez aqui, ó, né? Ligeiramente para dentro. Acho que meio milímetro vai ficar bom, tá? Cego? Não, nesse caso passante, né? Na base tem que ser passante. Aliás, um detalhe também, eu não sei se eu já comentei, é porque o M8. M8 é aquela questão da proporção visual, tá, pessoal? Eu decido colocar 4 parafusos M8 aqui, 2 na mandíbula, 2 no mancal. Poderia ser M10, você poderia colocar um parafuso mais robusto, ou um parafuso mais frágil, caso você ache que não precisa tanto. Isso aí é muito da questão da proporção visual e da experiência do projetista também, não tem como não ser assim, né? Posição, vamos definir agora as posições. Eu já vou fazer os 4 furos, 2 do mancal, 2 da mandíbula, porque eles serão idênticos, né? Então eu vou colocar ali as posições. E agora sim eu vou colocar as dimensões. Eu vou começar com uma linha de centro, porque eu acho que eu posso aproveitar e espelhar alguma coisa aqui, ou colocar uma simetria. Por exemplo, esses dois aqui com a linha de centro podem ser simétricos, olha lá. Quando eu mexo em um, ele mexe no outro também, percebe? Relação de simetria, né? E esses dois também em relação à linha de centro. Essa linha ela está azul. Deixa eu ver se ela não está pegando na origem. Olha lá. Ele não quer pegar porque eu estou dentro do comando furação, não tem problema. Eu vou lá e fixo essa linha. Assim ela não se mexe mais. Essa distância aqui, ó, para não encostar muito na beirada, eu vou manter com 12 milímetros. Aqui também 12 milímetros, tá? Só para não chegar muito perto da lateral aqui. No outro sentido, eu não tenho muita escolha. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que jogar no meio do elemento ali, do componente. Por exemplo, o mancal ele mede, deixa eu ver aqui, ó, 18. Então eu tenho que jogar 9 em relação à lateral, para que ele caia bem no meio, né? Se eu achar que isso não ficou bom, o que eu faria? Tenho que voltar lá no mancal e aumentar a largura dele. Talvez aumentar um pouco a base também. Percebe, pessoal? Isso é o dia a dia do projeto, né? Então aqui no caso 9, eu acho que vai ficar legal. Está muito próximo da lateral, sim. Nesse caso eu vou manter. Em alguns casos pode ser que eu aumentasse isso daqui. Tá? Depende muito do projeto. Por ser uma morsa de mesa, eu acho que está tranquilo. E aqui eu quero jogar no meio também. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir de uma outra forma agora. Passar o mouse ali, eu vou pegar o centro desse rebaixo aqui, ó, exatamente daqui, até a lateral aqui onde eu vou puxar a medida, né? Distância normal 17,5. Olha lá, é essa medida que eu vou jogar ali. Então vamos cotar ali. Esboço 17,5. Assim eu sei que isso vai cair bem no meio desse rebaixo aqui da mandíbula, que está centralizado na mandíbula inclusive, né? Pronto, todo mundo preto ali, aqui tem a simetria, então cotando apenas um lado é o suficiente. Ok, posso sair da edição já, né? Agora a gente vai repassar o furo para o componente e a gente vai ter que fazer aquela mesma conta para saber o tamanho do parafuso, né? Porque vai depender do tamanho do parafuso o quanto eu tenho que aprofundar a rosca aqui. Então vamos medir daqui para cá, quanto que ficou? Ficou 6,5, né? Descontando a altura da cabeça, aqui é a mesma coisa, 6,5. Então de novo eu vou fazer aquela conta, 6,5, o parafuso tem que atravessar aqui. Agora ele tem que roscar também no mínimo 2 vezes o diâmetro. Parafuso M8, 2 vezes o diâmetro, 16. Então eu já tenho 6,5, ele tem que entrar mais 16, no mínimo. 22,5. Lembra que eu comentei que a partir dos 20 milímetros o parafuso vai de 5 em 5. Então aqui eu vou utilizar um parafuso de 25.
certo? Porque o de 20 vai ser curto, né? Ele vai ficar com menos do que 2 vezes o diâmetro roscado. Eu posso aumentar isso aqui, 25. Então agora eu faço a conta ao contrário, 25, que é o parafuso que eu pretendo usar, menos esse 6,5 aqui, eu vou ter 18,5 de rosca, certo? 18,5 de rosca. Isso é importante para o comando que eu vou fazer agora. Vou editar ali a mandíbula fixa, assistente de furação. Por que eu não faço isso separadamente? Que é para aproveitar o centro aqui do furo. Se eu abrir o componente separadamente, eu tenho que colocar as dimensões manualmente tudo de novo, né? E vamos lá então, agora um furo roscado, norma DIN, furo roscado aqui, simples. Aqui M8, vou procurar ele ali, rosca métrica de 8 mm, ok? Dessa vez não é passante, é um furo cego. E é aqui que vai entrar aquela medida que eu encontrei de 18,5, que é o quanto o parafuso vai aprofundar em relação à mandíbula, certo? 18,5. Porém, lembrando, aqui não é o comprimento do parafuso, mas sim da rosca que eu vou fazer para poder parafusar. Então é 18,5 mais uns 5 milímetros aproximadamente, é uma folga. E aqui eu tenho o que eu encontrei embaixo, mais uns 5 também, mais furo do que rosca. Olha lá, vai ficar assim então. Vamos ver como vai ficar, né? Posições nessa face. Passando o mouse ali, agora está até mais fácil, veja. O mordente é um pouco mais complicado, né? Ok. Ok. Tá feito ali. Também, pessoal, deixa eu comentar, né? Se estiver difícil de fazer no mordente aqui, vai ocultando algumas coisas. Lembra disso? Clica lá, ó. Vai ocultando. Pronto, para poder fazer esse daqui. E depois vice-versa, oculta o outro lado, tá? Isso é normal. É que eu acabei não fazendo aqui. Muito bem, já tenho a rosca feita aqui. Vamos falar então do parafuso. Eu vou abrir lá da minha biblioteca de novo. Eu já separei, na verdade, aqui na pasta do projeto. Mas normalmente eu busco lá da minha pasta, onde eu tenho um monte de parafusos lá, tá? Vou abrir aqui, ó, M8 por 25 em step DIN 6912. Também estou deixando para download, tá? Caso você queira inserir esse parafuso aí no seu projeto. Veja, é um M8 por 25 aqui. E a altura da cabeça, olha lá, 5 milímetros, tá? Então vai dar certo. Ele tem uma guia aqui para um pino, né? Tem que ser uma chave com um pino guia. Tem algumas particularidades desse parafuso, tá? Deixa eu melhorar a visualização e colocar uma cor semelhante que eu coloquei nos anteriores. Pronto, posso salvar esse parafuso na pasta do projeto, o nome já está certo, ok. Agora sim ele está no formato do SolidWorks. E eu vou inserir ele na minha montagem dessa forma. Olha lá. Girando ele ali. Posicionamento. E essa face aqui encosta aqui. Ok, agora eu vou fazer algumas conferências aqui. Primeira delas é se realmente o parafuso não ficou nem para fora e nem tangenciando essa face. Ele tem que estar para dentro, olha lá. 5 décimos, ok. Estou apenas conferindo, né, pessoal? A gente já pensou nisso tudo, né? E vamos ver se deu certo essa relação aqui. Eu tenho que ter no mínimo 2 vezes o diâmetro rosqueado. E conforme as contas que nós fizemos aqui, é para ter 18,5, né? Vamos conferir daqui para cá. Olha lá, 18,5 é a medida normal. Essa aqui. Certo? Então tá tudo ok ali, percebe? Vamos manter assim, inclusive, aqui para o mancal também. Mas antes eu já vou inserir o outro parafuso aqui na mandíbula. Assim já fica pronta essa parte também. Lembrando que eu dupliquei com o Ctrl apertado e arrastando o componente aqui dentro da montagem. Pronto, está inserido o parafuso ali. Percebe como fica legal o projeto bem acabado, os parafusos inseridos, né? Olha lá. Muito bem, vamos agora falar do mancal aqui. É a mesma coisa, editando o mancal, assistente de furação. Já deve ter guardado tudo ali, vamos só conferir, furo roscado, norma DIN, furo roscado M8,
E aqui as mesmas medidas que eu encontrei agora há pouco. Então só vou definir o posicionamento nessa face aqui. Pego o centro ali do parafuso, né? Pronto. Veja o que aconteceu ali. Não acho que é um problema, mas o furo estourou aqui essa parte, né? Essa altura não foi suficiente. Veja, daqui para cá a gente tem 31,5 e eu pedi um furo de 29,5 ou melhor, daqui, né? Eu tenho que medir aqui, ó. Daqui para cá, 25 e eu pedi um furo de 29,5, então tá certo. Se eu abrir isso aqui separadamente, ó, só para poder conferir melhor, olha lá o comando furação que a gente definiu, tá vendo? 29,75. Quando fica assim, eu prefiro fazer o seguinte, não está errado, tá? Não é um problema o furo estourar aqui nesse caso, em alguns casos pode ser problema, mas aqui eu vou acabar deixando assim mesmo. Mas quando é assim, eu prefiro já colocar então passante e a rosca total, né? Porque acaba sendo mais fácil. Faz o furo passante mesmo e rosca nele todo, olha lá. Vou deixar assim então, vou salvar, vou fechar e vou salvar, tá? Vamos inserir os parafusos então, é o mesmo parafuso, foi feito o mesmo cálculo, arrasto com o Ctrl, de novo, pronto, tenho 4 instâncias desse mesmo parafuso, certo? E 4 do outro, do M5 lá do mordente. Vou acelerar de novo o vídeo para inserir rapidamente esses dois parafusos. Ok, olha lá, estão feitas ali as fixações aqui por baixo. Veja que o parafuso chegou bem perto aqui, né? Como eu disse, em alguns casos eu prefiro aumentar o componente do que deixar assim. Antes de encerrar essa aula, eu quero fazer mais 2 furos de fixação aqui, que não são fixações de componentes da morsa, mas sim prevendo a fixação da morsa em alguma mesa, por exemplo, né? A gente sabe que existem morsas de todo tipo, algumas que são presas até mesmo com grampos, mas aqui eu quero deixar previsto 2 furos, caso isso seja fixado por parafusos, por exemplo, né? Então vamos lá, apenas fazer a furação aqui na base já é o suficiente, tá? A gente não vai inserir parafusos. Eu vou editar, vou fazer aqui dentro mesmo. Comando assistente de furação, mesmo furo passante. Não é um furo roscado, esse aqui na verdade, eu pensei que estava clicado, mas cliquei agora. De novo eu vou escolher o 912, tanto faz aqui, mas eu vou manter o 912. M8 pode ser, ou poderia ser o M10, tanto faz na verdade. Eu vou manter o M8 aqui, mas se quiser aumentar aqui para um parafuso M10 também poderia. Deixa eu ver como que está isso aqui. Passante. Aqui eu vou manter 9 mm mesmo, um pouco mais de folga. Nesse caso aqui pode fazer sentido, né? Às vezes é legal também, falando em folga para o parafuso, colocar aqueles furos oblongos, né? Porque você acaba dando um pouco de regulagem para o parafuso, né? A morsa pode ser regulada na posição. Mas aqui eu não vou complicar, eu vou deixar 9 mm de diâmetro, já é um pouquinho de folga. 15 para a cabeça, tá ok? E aqui, pessoal, eu vou deixar assim, ó, vou colocar aqui uns 3 mm só. Ou seja, isso aqui não é suficiente para alojar a cabeça do parafuso. Isso aqui meio que a cabeça do parafuso ficaria uma parte para fora. Alojando 3, ele que tem 8 de altura de cabeça, porque é um M8, ficariam 5 para fora. E fica legal, porque não vai atrapalhar o funcionamento da morsa, porque veja, ele vai ficar aqui para fora, ó, nessa região morta, entre aspas, que foi pensada justamente para que a gente tenha a fixação. Então vamos lá, vou manter assim. Posições, vou jogar aqui. Vou criar uma linha de centro aqui, ó, do centro dessa figura até o centro dessa. Pronto. Construção ali. Vou criar um furo aqui e um aqui. Veja que eu não cliquei diretamente na face, eu posso pegar o comando ponto aqui e escolher onde eu quero a furação. Funciona também. A distância aqui, vou utilizar o mesmo valor que eu já utilizei aqui, que são 12 mm, tá? 12 mm lá em cima, vou colocar aqui embaixo também 12 mm
tá? Ok, posso sair do comando ali, olha lá, tá feita uma furação prevista, né, para uma fixação que pode ser feita por aqui, né? Não necessariamente, o pessoal pode fixar essa morsa com garras, de qualquer outra forma, mas isso aqui é uma opção, né, uma alternativa de fixação. Nós já vamos encerrar essa aula, mas eu quero te mostrar uma outra dica aqui também. Eu vou abrir separadamente essa base, eu vou editar o esboço ali que a gente acabou de fazer, só para te mostrar isso aqui, ó, tá? Vamos supor que eu tenha várias medidas iguais aqui. Eu não preciso ficar digitando 12 milímetros em todas, por exemplo. Eu posso vir aqui, ó, vou excluir essa daqui, né? Eu posso vir aqui, olha lá, uma dimensão comum. Ao invés de digitar o valor, eu digito igual, sinal de igual. Ele vai abrir uma função ali, né? Eu clico em uma outra medida, ou seja, igual a dimensão 1 do esboço 7. Ok, a gente não precisa mexer em nada ali. Pronto. Olha o que ele fez, ele colocou um sinal ali, se não me engano é um sigma, né? Eu acho que é um sigma, não sei. E ele vai puxar sempre a medida dessa outra dimensão aqui. Se eu tivesse várias outras, ele iria respeitar. Por exemplo, ó, vou colocar aqui um ponto aleatório e uma dimensão aqui de novo. E vou dizer que é igual a essa daqui. Enter. Ou clica aqui, né? Pronto. Olha lá. De forma que se eu editar essa primeira aqui, por exemplo, não é mais 20, não é mais 12, agora é 20. Todas as outras obedecem, percebe ali? Olha lá, funciona muito bem. 15. Legal, né? É um atalho também, pessoal. Então eu vou deixar aqui com 12. Vou deixar dessa forma aqui que tá ok. Isso aqui não existe, foi só de exemplo. Pronto. O resultado ali é o mesmo. Quando você está dentro da montagem fazendo isso daí, às vezes ele não atualiza na hora, você precisa sair do comando, atualizar por aqui, ó, tá? Quando você faz separadamente assim, ele costuma funcionar melhor, ele atualiza na hora, tá? Quando você edita uma daquelas medidas, tá bom? Tá bom, pessoal? Nessa aula é isso, não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo caso você tenha aprendido algo novo. Caso você faça as coisas aqui no SolidWorks de uma forma diferente, deixa eu saber, tá bom? Não deixa também de ir lá no meu site, conheça meus cursos na área de projetos de ferramentas de corte dobre repuxo, projetos de estampos. O site é o repuxando.com.br, tá bom? Lá tem um vídeo onde eu explico em detalhes como funcionam todos os cursos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.